Do esquema colocado em tela, a gente pode enxergar de maneira bastante simples que o vetor R chapéu é dado, como visto anteriormente, pela componente cosseno de θ vezes o vetor unitário I, mais a componente seno de θ vezes o vetor unitário J, ou seja, uma componente em x e outra em y. E o θ chapéu, que tem de ser perpendicular ao anterior, ele é menos seno de θ I mais cosseno de θj. A gente notou, inclusive, que um é derivado do outro. Você deriva o R chapéu, obtém o θ chapéu e vice-versa. Derivar o θ chapéu, você vai obter menos o R chapéu. Eles ficam se alternando, né? E então, agora estamos preparados para obter a segunda derivada, porque a primeira, que é a da velocidade, a gente obteve da seguinte forma: velocidade num sistema de coordenadas polar, a gente vai ter r ponto vezes θ minto vezes r chapéu, r ponto vezes r chapéu, mais r θ ponto vezes θ chapéu. Então, só relembrando, a gente tem a seguinte circunstância. Esse aqui traz a variação do espaço pelo tempo. Esse aqui não tem unidade nenhuma inicialmente, ele é unitário adimensional. Depois que você deriva ele, ele passa a ter a dimensão do inverso do tempo. Aqui, ó, unidade de metros e aqui unidade do inverso do tempo. E esse aqui traz a ideia de direção, sentido, esse de direção e sentido. Perfeito? Então, relembrando, mostrando que isso aí, então, as unidades estão corretas, distância pelo tempo e aqui distância vezes o inverso do tempo, fica perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos tentar descobrir a aceleração, que é o que governa a alteração do estado de movimento. Então, a aceleração A é definida como a derivada temporal da velocidade com respeito ao tempo. Então, isso é a derivada temporal da soma R ponto, R chapéu, mais R, θ ponto, θ chapéu. Então, você vai ter primeiro uma derivada de um produto, é a derivada temporal do produto R ponto, R chapéu, mais a derivada temporal do produto triplo R, θ ponto, θ chapéu. Primeiro a gente já fez uma muito simples, né? Aliás, muito similar. A gente sempre faz as coisas em analogia em física, em ciência, em matemática. A analogia é a mudança que a gente vai experimentar nessa derivada aqui em relação à anterior é só o fato de que ao invés de R aqui tem R ponto. Então o comportamento vai ser igual. Então, por analogia, é claro que a derivada do primeiro termo ele é a derivada do primeiro termo dessa soma aí, né, ao lado direito. É claro que ele é a derivada segunda de R com respeito ao tempo, então tem dois pontos, que é a aceleração, vezes o R chapéu. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Minto, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E a derivada do R chapéu, a gente está lembrado, é θ ponto vezes θ chapéu. Então, isso aqui dá um termo que é R ponto, que é o primeiro que se mantém, vezes θ ponto, vezes θ chapéu. Foi a última coisa que a gente fez no cálculo anterior. Agora, tem esse termo triplo aqui. Ó. Esse termo, que é um produto triplo colocado aqui. Esse. Vamos ter mais cuidado com ele. Bom, primeiro, derivada do primeiro
fica muito feio. Derivada temporal do primeiro, que é R ponto. Vamos simplificar, vamos colocar logo R ponto, fica mais simples. Isso dá R ponto vezes o segundo termo, a segunda parte, né, que é θ ponto, θ chapéu, mais mantém o primeiro, deriva o segundo, vai ficar R, θ dois pontos, vezes θ chapéu, mais mantém os dois primeiros termos, R, θ ponto, e aí surge alguma coisa agora sim desafiante, ó. Θ ponto, derivada do tempo t em relação a θ chapéu, que a gente ainda não fez. Bom, mas θ chapéu depende do tempo t de forma paramétrica, porque paramétrica não, de forma composta, porque o θ chapéu depende do tempo t, depende de θ, e θ depende do tempo t. Perfeito? Como visto nessa expressão aqui, ó. Θ chapéu depende de θ. E é claro que se o θ altera, aliás, o tempo muda, a orientação da posição do objeto com respeito ao eixo muda, consequentemente, há uma dependência temporal. Então a gente tem que derivar aquilo. Só que a derivada de θ chapéu com respeito ao tempo t é uma derivada composta, regra da cadeia, né? Derivada em relação a θ, depois dθ, dt. Bom, temos que calcular isso. Como eu disse para vocês, a gente tem aqui a dependência do θ chapéu com respeito ao ângulo θ. Consequentemente, basta a gente realizar as derivadas aqui dentro. A derivada do seno, cosseno, a derivada do cosseno menos o seno. Então, essa estrutura aqui, vou escrever de vermelho mesmo, vai ficar escrita como menos cosseno de θ i menos seno de θ j, que multiplica quem? Que multiplica... Ah, que faltou que tinha um θ chapéu aqui, esqueci. Que multiplica θ ponto. Mas o que está entre parênteses de vermelho é menos R chapéu. Então, essa estrutura aqui, ó, esse cara, ele é menos R chapéu θ ponto. Então, surge aqui um θ ponto ao quadrado. Então, a aceleração... Vou pegar a mesma cor. A aceleração em coordenadas polares, objeto preso a uma trajetória no plano, é dada por R dois pontos. Vai dar para juntar algumas coisas aqui, né? Volta. R dois pontos, R chapéu, mais esses dois termos se juntam, ó. Esse termo se junta com esse termo. E aqui também tem um termo em θ chapéu. Esse aqui vai estar em R chapéu, né? Então eu já vou colocar ele aqui. Então eu vou apagar aquele trecho final. Apago. E coloco menos. Volta. Essa cor de giz não está boa. Fica menos. R θ ponto ao quadrado, porque tem um θ ponto em vermelho aqui que sai da derivada de θ chapéu em relação ao tempo t, e tem um θ ponto do lado de fora, então fica θ ponto ao quadrado. Isso tudo eu vou colocar entre parênteses, que multiplica R chapéu. Então está todo mundo na direção radial aqui. Esse termo é um termo totalmente radial. E aí você tem um outro termo que tem a junção desse com esse aqui que dá 2R ponto θ ponto, e esse termo aqui que é uma aceleração puramente angular. Então você tem... Aqui eu cometi um equívoco, gente, ó. Coloquei o θ chapéu aqui, o R chapéu aqui dentro, não precisava, eu coloquei ele em evidência.
Eu não precisava aparecer aqui. Mas vamos corrigir agora. Pronto. Aí aqui vai ficar 2 vezes r ponto, θ ponto, mais r, θ 2 pontos, θ chapéu. Perfeito. Então você tem uma aceleração, um vetor genérico no sentido assim que eu não estou particularizando o movimento, é um movimento qualquer, e ele está escrito em termos dos versores do sistema de coordenadas polar. Então, vamos ver quais são os insights que a gente pode ter. Para um objeto andando apenas em linha reta, ou seja, se tivesse, por exemplo, um movimento puramente radial, significa que não haveria variação em θ. Se não houver variação em θ, os seguintes termos desaparecem. Ó. Por exemplo, o movimento retilíneo uniforme. Aí, esses termos aqui desaparecem. θ ponto é zero, θ ponto é zero e θ 2 pontos também é zero. Então, só tem R 2 pontos, que seria a aceleração convencional, aquela que a gente conhece do movimento unidimensional. Uma outra possibilidade é se a gente mantivesse R fixo. Se nós mantivermos R fixo, os termos que desaparecem são esse e mais esse termo aqui. Sobra 2 termos, aí a gente pensaria, R fixo é o movimento circular. E o movimento circular, a gente está acostumado a existir apenas uma aceleração, que é essa aqui, ó, que é a famosa aceleração centrípeta. Só que o movimento circular que tem apenas aceleração centrípeta é um movimento circular chamado uniforme. O movimento circular ele também pode ter uma variação da variação angular, ou seja, uma aceleração angular, que aí tem esse termo aqui para compensar. Para compensar não, para demonstrar isso, porque é a possibilidade de você ter uma variação, uma aceleração angular diferente de zero, ou seja, uma taxa de variação da própria taxa de variação do ângulo. Ou seja, o movimento pode começar de maneira lenta e se acelerar ao longo da direção angular. A gente é acostumado a estudar lá no ensino médio movimento circular apenas uniforme, ou seja, o objeto circula com velocidade constante. Quando não tem velocidade constante, ou a velocidade está variável, tem que ter esse termo aqui, que é um termo em θ chapéu. Tá? Estou fazendo essa análise meio rápida, mas é isso. Então, as duas possibilidades, θ fixo e R fixo, levam nisso. Agora, as outras possibilidades é se a gente permitir que o sistema varie simultaneamente R e θ. Aí surge um termo, que esse é o termo novo aqui, que é esse termo colocado aqui, que é chamado de termo de Coriolis, ou se escreve Coriolis, né? Esse é o termo de Coriolis. Por quê? É uma aceleração que surge quando ocorre simultaneamente a variação do raio e a variação do ângulo. E surge na direção tangencial. Olha bem, a própria estrutura aqui já mostra para a gente que surge na direção tangencial, ou seja, tem direção que é uma direção que não radial, não é uma direção linear. Você ocorre mudança no valor de R, temporal, e mudança angular, ou seja, existe no mínimo uma velocidade angular, uma circulação, um giro, e surge então essa necessidade de haver um termo que é um termo de aceleração ao longo da direção tangencial, chamado então Coriolis. Coriolis nasce daqui.